A neblina de junho envolvia Porto Alegre como um véu cinzento, escondendo o Guaíba que normalmente brilhava ao longe. As ruas de paralelepípedo reluziam úmidas sob os postes que ainda não haviam se apagado, e o cheiro de pão quente misturado com café recém-passado flutuava desde as padarias que começavam a abrir suas portas. No bairro industrial da Zona Norte, entre galpões de chapa e antigas fábricas convertidas em espaços modernos, a oficina Silva Alto brilhava como uma exceção de eficiência em um mar de mediocridade. Era a joia da coroa de um império de 28 oficinas espalhadas entre Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. Um negócio que faturava 60 milhões por ano e que havia transformado Marina Silva em uma das empresárias mais respeitadas do setor automotivo brasileiro. Mas naquela manhã, Marina não estava sentada em seu escritório panorâmico no centro com vista para o rio. Não vestia um de seus tailleurs de grife de R$ 5.000, nem dirigia sua BMW. Havia estacionado 3 quarteirões mais adiante um Gol branco do ano 2015 alugado. Vestia calça jeans desbotada, uma blusa simples e tênis de lona que havia comprado em Synthesis, uma loja de departamentos. Seu cabelo castanho escuro, normalmente perfeitamente arrumado em um coque elegante, estava preso em um rabo de cavalo descuidado. Havia deixado o cabelo crescer sem retocar a raiz durante 3 semanas. Ninguém a reconheceria. 4 meses antes, durante um exame de rotina no Hospital Moinhos de Vento, os médicos haviam encontrado algo. Um câncer no pâncreas, estágio avançado. Lhe deram 8 meses, talvez 1 ano com a quimioterapia agressiva que ela havia recusado. Marina Silva havia passado 38 anos construindo um império, trabalhando 16 horas por dia, sacrificando amizades, relacionamentos, uma família. Havia renunciado à possibilidade de ser mãe pelas reuniões intermináveis. Havia deixado escapar amores pelas viagens de negócios. Havia perdido a conta dos natais passados sozinha em seu escritório, e agora o tempo, a única coisa que o dinheiro não podia comprar, escorria entre seus dedos como areia do Guaíba. Não tinha herdeiros, nenhum filho, nenhum irmão. Os pais haviam partido anos atrás em um acidente na BR-116, quando voltavam de Caxias do Sul. Seus primos eram abutres que só esperavam sua partida para dividir a herança e vender tudo ao melhor lance. Marina não podia permitir isso. Havia construído aquela empresa desde o zero, partindo de uma pequena oficina herdada de seu pai, um homem humilde que lhe havia ensinado que um mecânico honesto vale mais que um empresário desonesto, transformando-a em algo de que se orgulhar. Não podia deixá-la desaparecer com ela. Então, idealizou um plano. Testaria seus funcionários, aqueles que trabalhavam no chão de fábrica, não os diretores de terno e gravata que já conhecia. Queria encontrar alguém com integridade, honestidade, capacidade de liderança, alguém que enxergasse além do lucro imediato, alguém que compreendesse que uma empresa é feita de pessoas, não apenas de números em um balanço. Alguém como seu pai havia sido. Durante 3 semanas havia se infiltrado em suas oficinas como uma simples funcionária buscando emprego, observando, escutando, tomando nota. Em São Paulo, havia visto um supervisor gritar com um aprendiz até fazê-lo chorar por um erro mínimo. No Rio de Janeiro, havia presenciado como 2 mecânicos inflavam a nota fiscal de uma jovem mãe solteira até triplicar o valor real. Havia visto mecânicos que enganavam os clientes aumentando valores, gerentes que maltratavam os funcionários, pessoas que roubavam peças de reposição para revendê-las. O quadro que emergia a fazia sentir tão doente quanto a enfermidade que crescia dentro dela. Seu pai teria se envergonhado. Mas então, na oficina da Zona Norte, conheceu Rafael Costa. Rafael havia chegado naquela manhã às 6h30, meia hora antes da abertura oficial. Marina o havia observado através da janela embaçada pelo frio, enquanto o jovem mecânico preparava seu posto de trabalho com cuidado meticuloso. Revisava as ferramentas uma por uma, organizava as peças de reposição com precisão quase obsessiva. Lia as ordens de serviço do dia, dedicando tempo para anotar detalhes em um caderno pessoal. Não havia ninguém olhando, nenhum supervisor controlando.
nenhuma câmera apontando para seu canto da oficina. E ainda assim, Rafael trabalhava como se cada cliente fosse o mais importante do mundo, como se cada parafuso importasse, como se alguém estivesse sempre observando, ainda que esse alguém fosse apenas sua própria consciência. Durante a manhã, Marina havia continuado observando de diferentes ângulos. Viu como Rafael explicava pacientemente a um cliente jovem por que era importante trocar o óleo regularmente, usando metáforas simples, sem arrogância. Viu como ajudava um colega novo que não encontrava uma peça, sem fazê-lo sentir-se incompetente. Viu como se recusava educadamente quando outro mecânico lhe sugeriu que recomendasse uma troca de bateria desnecessária a um cliente. E então chegou o momento que definiu tudo. Quando uma senhora idosa chegou com um Corsa de 20 anos, preocupada com um barulho estranho no motor, os demais mecânicos reviraram os olhos. Marina os escutou murmurar que era perda de tempo, que certamente o carro não valeria o que custaria consertá-lo. Era um trabalho que pagaria pouco e exigiria tempo. Mas Rafael sorriu gentilmente. Agachou-se para ficar na altura da mulher, que mal chegava ao 1,50 m. Escutou com paciência enquanto ela explicava nervosamente que aquele carro havia sido de seu falecido marido. Revisou o veículo sem pressa, com o respeito de quem examina algo valioso. O problema era simples: uma correia frouxa, 10 minutos de trabalho. Em vez de inflar a nota fiscal, como teriam feito outros, Rafael consertou o problema. Verificou outros elementos básicos sem cobrar extra e pediu apenas R$ 40, o mínimo. Marina viu a gratidão nos olhos da mulher, as lágrimas que continha enquanto agradecia a esse jovem que a havia tratado com respeito, em vez de como um incômodo, como alguém cujo carro e cujas preocupações importavam. E naquele momento soube que talvez sua busca havia terminado. Ali estava alguém que compreendia o que seu pai lhe havia ensinado, que cada cliente traz uma história, uma necessidade, uma confiança. Mas devia ter certeza. Devia testar Rafael, levá-lo ao limite, ver de que fibra era feito realmente, porque entregar um império de 220 milhões a alguém requeria mais que bondade, requeria caráter, força, integridade sob pressão. Requeria que essa bondade não fosse apenas atuação quando as coisas eram fáceis, mas essência quando as coisas ficavam difíceis. Então Marina elaborou o teste final. Era quase meio-dia quando Marina se aproximou do posto de Rafael. O jovem mecânico estava trabalhando em um Civic prateado, a cabeça sob o capô, as mãos movendo-se com a precisão de um cirurgião entre cabos e componentes. Tinha o rosto concentrado de quem ama realmente seu trabalho. Não apenas faz pelo salário no fim do mês. Marina pigarreou. Rafael levantou a vista, limpou as mãos em um pano e sorriu com aquela cortesia natural que Marina havia notado antes. Marina disse ser uma inspetora da sede central, enviada para avaliar o desempenho da oficina. Rafael assentiu. Disse que compreendia. Perguntou se havia algum problema. Sua voz era calma, sem rastro de nervosismo ou medo. Marina prosseguiu com o roteiro que havia preparado. Disse que havia recebido reclamações de clientes, que alguém na oficina estava fazendo um trabalho deficiente, prejudicando a reputação da empresa. Disse que após uma análise cuidadosa, havia identificado o responsável. Então, olhando Rafael diretamente nos olhos, pronunciou as palavras que deveriam ter provocado uma reação. Disse que era ele, que Rafael Costa estava demitido com efeito imediato, que deveria recolher suas coisas e ir embora em 10 minutos. A reação de Rafael não foi a que Marina esperava. O jovem não empalideceu, não começou a suplicar, não se enfureceu. Em vez disso, continuou limpando, as mãos com o pano lentamente, enquanto processava a informação. Seu rosto mostrava surpresa, claro, mas também algo mais profundo, aceitação talvez, ou aquela estranha calma de quem já enfrentou tempestades piores. Rafael perguntou se podia saber exatamente quais eram as reclamações, não para rebatê-las, mas para entender onde havia falhado. Marina improvisou. Disse que havia tido sinais de trabalhos mal executados, atrasos nas entregas, comportamento pouco profissional com os clientes.
Rafael assentiu lentamente. Disse que compreendia que a empresa tivesse que tomar decisões difíceis, que a reputação era importante. Disse que se realmente havia decepcionado os clientes, então talvez fosse justo que saísse. Mas então acrescentou algo que fez tremer as certezas de Marina. Disse que, porém, queria assegurar-se de que os clientes dos quais estava cuidando hoje não ficassem sem seu carro. Perguntou se podia ao menos terminar os trabalhos em andamento, ligar para os clientes para explicar a situação, fazer com que alguém mais assumisse seus casos. Não queria deixar ninguém em apuros. Marina ficou sem palavras. Esse homem, que acreditava ter sido demitido injustamente, ainda pensava nos clientes, não em si mesmo, não na perda do emprego, não em como pagaria as contas, nos clientes. Mas Marina não podia parar ali. Devia ir mais além, ver até onde chegava a integridade de Rafael. Então endureceu o tom e disse que não, que devia ir embora imediatamente, que eles cuidariam dos clientes, que já não era problema dele. Rafael hesitou. Depois disse que ao menos queria falar com os clientes e explicar pessoalmente. Marina recusou novamente, mais bruscamente. Disse que estava perdendo tempo, que a decisão era final, que cada minuto a mais era violação da propriedade privada. E aqui chegou a resposta que mudou tudo. Rafael deixou o pano e tirou as luvas com gestos lentos e deliberados. Olhou para Marina com olhos que não continham raiva, mas uma tristeza profunda, de quem conheceu a injustiça, mas escolheu não deixar que o definisse. Disse que aceitava a demissão, mas queria que essa suposta inspetora soubesse algo. Durante 6 anos, havia trabalhado ali não apenas pelo salário, mas porque acreditava que consertar um carro era um serviço. Cada veículo trazia consigo a vida de alguém. O pai que devia alimentar seus filhos, a mãe que devia levar a criança à escola, o idoso para quem aquele carro era a única liberdade que lhe restava. Havia visto muitos mecânicos tratarem os carros como vacas a ordenhar, inflando notas fiscais, substituindo peças desnecessárias. Ele havia escolhido ser diferente, porque cada noite devia olhar-se no espelho e reconhecer o homem refletido. Depois, revelou algo que golpeou Marina como um soco. Seu pai havia partido 4 anos antes, porque um mecânico desonesto fez um trabalho superficial nos freios. Desde aquele dia, havia feito uma promessa sobre seu túmulo. Jamais permitiria que sua negligência colocasse em risco a vida de alguém. Cada parafuso que apertava, fazia pensando que em algum lugar um filho esperava que seu pai voltasse para casa. Marina sentiu algo romper-se dentro dela. Todas as suas certezas, seu cinismo, seu orgulho, desmoronaram ante a sinceridade desarmante desse jovem que perdia seu emprego, mas não sua dignidade. Rafael concluiu pedindo para levar uma mensagem a Marina Silva. Disse que ela havia construído algo bonito, tinha o poder de fazer a diferença e esperava que nunca esquecesse que por trás de cada cliente havia um ser humano que merecia honestidade e respeito. Depois se virou para recolher suas ferramentas, os ombros curvados, mas a cabeça erguida. E Marina Silva, que não havia chorado desde a partida de seus pais 16 anos atrás, sentiu os olhos arderem. Naquele momento tomou uma decisão que mudaria tudo. Marina tirou a blusa simples, revelando a camisa de seda que vestia por baixo. Rafael se virou confuso e reconheceu o rosto que apenas havia visto em fotografias. Marina Silva, a proprietária. A cor abandonou o rosto de Rafael não por medo, mas por compreender que havia sido enganado, testado como uma cobaia. Marina ergueu uma mão pedindo apenas 1 minuto para explicar. Contou sobre sua condição, dos 8 meses que lhe restavam, da necessidade desesperada de encontrar alguém digno de continuar seu legado. Contou das semanas se infiltrando nas oficinas, da corrupção encontrada por todas as partes e de como aquela manhã havia encontrado finalmente o que buscava. Marina lhe ofereceu tudo: o cargo de diretor-geral, um salário multiplicado por 12, a propriedade da empresa após sua partida. Disse que em Rafael havia visto o único homem digno de continuar o que ela havia começado. Mas Rafael negou com a cabeça. Estava honrado, mas não podia aceitar.
não depois de ter sido enganado e testado como um experimento. Disse que a honestidade e o respeito não deveriam ser provados com enganos, mas reconhecidos com confiança. Se Marina houvesse querido conhecê-lo de verdade, poderia simplesmente ter conversado com ele como um ser humano em vez de esconder-se atrás de uma máscara. As palavras eram uma reprimenda gentil, mas firme. Marina, pela segunda vez, deu-se conta de quão arrogante havia sido. Sentou-se em um banco de trabalho repentinamente exausta. Disse que Rafael tinha razão, que havia sido uma tola, que o medo havia lhe tornado desesperada e o desespero havia lhe tornado cruel. E então, fez algo que não havia feito em 30 anos de carreira empresarial. Pediu desculpas sincera, profundamente, sem condições. Disse a Rafael que havia se equivocado, que se quisesse ir embora, compreenderia. Rafael olhou para aquela mulher que tinha todo o dinheiro do mundo, mas estava perdendo o tempo, e viu não uma milionária arrogante, mas um ser humano assustado que buscava desesperadamente deixar algo bom após si. E nessa compreensão encontrou o perdão. Rafael sentou-se no banco frente a Marina e durante longos minutos ambos permaneceram em silêncio, rodeados pelo ruído familiar da oficina, o zumbido das ferramentas elétricas, o bater de metal contra metal, o rádio tocando sertanejo ao fundo. Rafael falou primeiro. Disse que aceitava as desculpas, mas que isso não mudava o problema fundamental. Marina precisava de alguém que tomasse as rédeas da empresa e Rafael não se sentia qualificado. Era mecânico, não diretor. Sabia consertar motores, não gerir balanços. Marina sorriu pela primeira vez desde que revelou sua identidade. Disse que precisamente esse era o ponto. Tinha diretores experientes, contadores brilhantes, advogados caros. O que não tinha era alguém com integridade, alguém que compreendesse que um negócio é feito de pessoas, não de números. Os detalhes técnicos podiam ser aprendidos, o caráter não. Mas Rafael seguia reticente. Marina propôs um acordo, que se desse tempo para pensar. Enquanto isso, lhe ofereceria uma promoção a supervisor daquela oficina com um aumento substancial para ver se gostava do lado de gestão, sem pressão, sem testes, apenas a oportunidade de crescer em seu ritmo. Rafael refletiu. Depois pediu algo que surpreendeu novamente Marina. Disse que aceitava, mas com uma condição. Queria que Marina passasse esses 8 meses que lhe restavam, não se escondendo atrás de máscaras ou testes, mas vivendo realmente. O tempo era precioso demais para desperdiçá-lo em escritórios e reuniões. Propôs que trabalhassem juntos lado a lado. Marina ensinaria a Rafael o negócio, e Rafael recordaria Marina porque havia começado em primeiro lugar. Visitariam as oficinas não como inspetores, mas como pessoas, conhecendo os funcionários, escutando suas histórias, reconectando com a razão pela qual tudo começou. Marina sentiu algo que não sentia havia anos. Esperança. Não a esperança de vencer a enfermidade, sabia que essa batalha estava perdida, mas a esperança de dar sentido ao tempo que lhe restava, de transformar seus últimos meses em algo mais que uma contagem regressiva até o final. Aceitou. E naquele momento, entre ferramentas sujas de graxa e o cheiro de borracha queimada, nasceu uma sociedade improvável que transformaria não apenas uma empresa, mas as vidas de todos que faziam parte dela. Os meses seguintes foram os mais intensos e significativos da vida de Marina. Cada manhã chegava à oficina não em sua BMW, mas em um Gol como o de seus funcionários. Trabalhava junto a Rafael, aprendendo novamente o que significava sujar as mãos, falar com os clientes, resolver problemas concretos em vez de estratégias abstratas. Havia esquecido como era o cheiro de óleo de motor nas mãos, a satisfação de ver um problema mecânico resolvido, o sorriso genuíno de um cliente satisfeito. Havia passado tanto tempo em salas de reunião climatizadas que havia perdido contato com o coração de seu negócio. Rafael floresceu em seu novo papel. Descobriu que tinha um talento natural para a liderança, não do tipo autoritário, mas daquele que inspira as pessoas a dar o melhor de si. Os funcionários da oficina da Zona Norte começaram a trabalhar com mais paixão. Os clientes voltavam cada vez mais numerosos, não apenas pelo serviço,
mas pelo ambiente de honestidade e cuidado que impregnava cada interação. Marina observava fascinada como Rafael conseguia extrair o melhor de cada pessoa, como reconhecia os pontos fortes de cada um e os colocava em posições onde podiam brilhar. Havia Lucas, o jovem aprendiz tímido que todos ignoravam. Rafael notou que o rapaz tinha uma memória fotográfica para peças e posições, então o colocou encarregado do estoque. Lucas floresceu, criando um sistema de organização tão eficiente que reduziu o tempo de busca de peças em 40%. Havia Cláudia, a atendente que sempre parecia estressada. Rafael descobriu em uma conversa casual que ela adorava desenhar. Então lhe pediu que criasse materiais educativos simples para os clientes entenderem melhor os serviços. Os desenhos de Cláudia se tornaram tão populares que outras oficinas pediram para usá-los. Marina implementou as mudanças que Rafael sugeria. Bonificações por honestidade, em vez de apenas por lucros. Formação ética obrigatória. Sistemas de feedback de clientes que premiavam a transparência. Criaram um programa onde mecânicos podiam denunciar práticas incorretas sem medo de retaliação, inclusive com recompensas para quem identificasse esquemas de fraude. E lentamente, oficina após oficina, a cultura empresarial começou a mudar. Em São Paulo, Marina e Rafael passaram uma semana na oficina da Marginal Tietê. No primeiro dia, Marina convocou uma reunião com todos os funcionários. Em vez de esconder sua condição, decidiu ser transparente. Contou sobre seu diagnóstico, sobre a busca por um sucessor, sobre como havia encontrado Rafael. Viu lágrimas nos olhos de homens durões que trabalhavam com ela havia anos. Viu vergonha nos rostos daqueles que sabiam que haviam cortado caminhos, enganado clientes. Mas também viu esperança, a esperança de que as coisas podiam mudar. Rafael implementou ali o mesmo sistema que havia funcionado em Porto Alegre. Reuniões semanais onde qualquer funcionário podia falar. Uma caixa de sugestões anônima que era revisada toda sexta-feira. Um quadro de honra para mecânicos que recebiam elogios de clientes. Parecia simples, quase ingênuo, mas funcionava. As pessoas queriam ser reconhecidas, queriam sentir que seu trabalho importava. Queriam fazer parte de algo maior que apenas ganhar um salário. No Rio de Janeiro, encontraram a situação mais difícil. A oficina de Copacabana era gerida por Mário Tavares, um homem de 55 anos que havia trabalhado para o pai de Marina. Mário era eficiente, os números eram bons, mas Rafael notou algo estranho. Os funcionários pareciam tensos, assustados. Ninguém falava livremente. Marina inicialmente defendeu Mário, afinal ele havia sido leal durante décadas. Mas Rafael insistiu que investigassem mais a fundo. Durante 3 dias, Rafael trabalhou na oficina como um mecânico comum. Observou, escutou, fez amizade com os funcionários mais jovens. O que descobriu foi chocante. Mário administrava a oficina como um reino pessoal. Gritava com os funcionários por erros mínimos. Forçava os mecânicos a recomendarem serviços desnecessários, ameaçando com demissão quem não cumprisse cotas. Havia até um esquema onde Mário recebia comissões de fornecedores de peças por comprar produtos de qualidade inferior ao preço de peças originais, embolsando a diferença. Marina ficou arrasada. Mário havia trabalhado com seu pai, ela confiava nele completamente. Como não havia percebido? Rafael foi gentil, mas firme. Disse que era fácil não ver o que não queríamos ver, especialmente quando estava escondido sob camadas de lealdade e anos de convivência. Marina teve que tomar a decisão mais difícil de sua carreira. Convocou Mário para uma reunião privada na oficina do Rio. Mário chegou confiante, sorrindo, sem ideia do que estava por vir. Marina confrontou-o com as evidências que Rafael havia reunido. Viu o rosto de Mário mudar de confiança para choque, depois para raiva, finalmente para resignação. Mário não negou. Em vez disso, ficou na defensiva. Disse que todo mundo fazia isso, que era assim que o negócio funcionava, que os lucros da oficina do Rio eram os melhores da rede. Marina sentiu náusea. Disse a Mário que estava demitido, não apenas demitido, mas que enfrentaria a ação judicial por desvio de fundos,
Mário explodiu. Gritou que Marina estava cometendo um erro, que sem ele a oficina do Rio entraria em colapso, que ela ia se arrepender. Disse coisas cruéis sobre sua condição, sobre como ela estava deixando um mecânico qualquer destruir tudo o que havia construído. Rafael deu um passo à frente, colocando-se entre Marina e Mário, sua voz calma, mas com um tom de aço que Marina nunca havia ouvido antes. Disse a Mário que saísse, agora ou ele próprio chamaria a segurança. Depois que Mário foi embora, Marina desmoronou. Chorou pela primeira vez na frente de Rafael, não apenas pela traição de Mário, mas por tudo, pela enfermidade, pelo tempo perdido, pelos anos que havia passado tão focada em números que havia perdido de vista as pessoas. Rafael a abraçou, deixou-a chorar em seu ombro. Não disse nada porque não havia palavras que pudessem consertar o que estava quebrado. Apenas ofereceu sua presença, sua solidariedade silenciosa. Quando Marina finalmente se recompôs, olhou para Rafael e viu não apenas um mecânico talentoso ou um futuro líder empresarial. Viu um amigo, talvez o único amigo verdadeiro que havia tido em anos. Alguém que a via não como a poderosa Marina Silva, mas como Marina, uma mulher assustada, com falhas, lutando para fazer o certo enquanto ainda havia tempo. Rafael substituiu Mário por Juliana Mendes, uma jovem mecânica de 28 anos, que trabalhava na oficina havia 5 anos. Os outros gerentes duvidaram. Uma mulher tão jovem, gerindo uma das oficinas mais importantes, mas Rafael havia visto algo em Juliana, a mesma integridade, a mesma paixão, o mesmo cuidado genuíno pelos clientes. Juliana não decepcionou. Em 3 meses, transformou a cultura da oficina do Rio completamente. Implementou as mesmas práticas de Porto Alegre, mas adicionou seu próprio toque. Criou um programa de mentoria onde mecânicos experientes treinavam os mais jovens. Estabeleceu parcerias com escolas técnicas locais para oferecer estágios. Mais importante, criou um ambiente onde as pessoas se sentiam valorizadas e respeitadas. Os funcionários que haviam sido oprimidos por Mário floresceram sob a liderança de Juliana. Marina observava tudo isso com um misto de orgulho e tristeza. Orgulho porque finalmente estava vendo sua empresa transformar-se em algo que seu pai teria admirado. Tristeza porque sabia que não teria muito mais tempo para testemunhar essa transformação. Sua condição estava progredindo. Havia dias em que a dor era quase insuportável, mas ela se recusava a desistir. Havia muito ainda a fazer, muito ainda a ensinar a Rafael. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil visitando a oficina de Curitiba, Marina e Rafael sentaram-se em um pequeno restaurante no bairro do Batel. Comeram barreado e tomaram vinho, conversando sobre tudo e nada. Marina perguntou a Rafael por que ele nunca havia casado, por que não tinha família própria. Rafael ficou quieto por um longo momento antes de responder. Disse que depois da partida de seu pai, havia se fechado emocionalmente. Havia tido relacionamentos, claro, mas nunca havia permitido que ninguém chegasse realmente perto. Havia medo de perder novamente, medo de se importar tanto que a dor da perda fosse insuportável. Marina entendeu perfeitamente. Ela também havia feito isso, construído muros ao redor de seu coração, usado o trabalho como desculpa para não se conectar realmente com ninguém. E agora, ambos estavam ali. Duas almas solitárias que haviam encontrado uma a outra nas circunstâncias mais improváveis. Marina alcançou a mão de Rafael através da mesa. Disse que era grata por tê-lo encontrado, que esses meses haviam sido os mais significativos de sua vida. Rafael apertou sua mão, seus olhos brilhando com emoção não dita. Disse que ela havia lhe dado algo que ele pensava ter perdido para sempre com a partida de seu pai. Um propósito. Uma razão para acreditar que o bem ainda existia no mundo. Naquele momento, em um pequeno restaurante em Curitiba, 2 estranhos que haviam se tornado família compartilhavam uma verdade silenciosa, que o amor não precisa ser romântico para ser profundo, que a conexão humana pode florescer nos lugares mais inesperados e que, às vezes, as pessoas que mais impactam nossas vidas são aquelas que encontramos quando menos esperamos.
6 meses após aquele primeiro encontro na oficina da Zona Norte, Marina estava sentada em seu escritório com vista para o Guaíba, mas desta vez não estava sozinha. Rafael estava ali com ela junto aos advogados e notários para assinar os documentos que transfeririam a propriedade da empresa. Marina havia decidido que queria ver Rafael assumir as rédeas, queria estar ali para guiá-lo nos primeiros passos, não deixá-lo sozinho com uma herança que não havia pedido. Os documentos foram assinados. Rafael Costa tornou-se proprietário de 70% da Silva Auto, com Marina mantendo 30% para dividir entre várias organizações beneficentes após sua partida. Mas mais importante que os documentos era o testamento espiritual que Marina havia escrito, uma carta que seria lida a todos os funcionários. Nessa carta, Marina contava a história de como havia encontrado Rafael, do teste cruel e da lição de humanidade que havia recebido. Contava como um jovem mecânico lhe havia ensinado que o verdadeiro sucesso não se mede em milhões ganhos, mas em vidas tocadas positivamente. Pedia aos funcionários que seguissem o exemplo de Rafael, que recordassem que, por trás de cada carro, havia uma pessoa, e que seu trabalho tinha o poder de proteger ou colocar em perigo essas vidas. A carta foi lida em todas as 28 oficinas no mesmo dia. Marina insistiu em estar presente na leitura em Porto Alegre. Reuniu todos os funcionários da oficina da Zona Norte, mais de 40 pessoas no pátio principal. Rafael leu a carta em voz alta, sua voz tremendo ligeiramente com a emoção. Quando terminou, houve um silêncio absoluto. Depois, um por um, os funcionários começaram a aplaudir. Não era apenas aplauso, era reconhecimento, gratidão, uma promessa silenciosa de honrar aquele legado. Marina viu lágrimas nos olhos de homens e mulheres que haviam trabalhado para ela durante anos, pessoas cujos nomes ela mal conhecia antes dessa jornada. Sentiu uma pontada de arrependimento por todo o tempo perdido, mas também uma sensação de paz. Havia encontrado seu sucessor, havia transformado sua empresa, havia feito algo significativo com o tempo que lhe restava. Nas semanas seguintes, Marina trabalhou incansavelmente para preparar Rafael para os desafios que viria. Apresentou-o aos principais fornecedores, aos contadores, aos advogados da empresa, ensinou-lhe os detalhes financeiros, as estratégias de expansão, os contratos complicados. Rafael absorvia tudo como uma esponja, fazendo perguntas inteligentes, tomando notas meticulosas, mas sempre trazendo sua perspectiva única. Onde Marina via números, Rafael via pessoas. Onde Marina via estratégia, Rafael via impacto. Um dia, Rafael propôs algo radical. Queria criar uma fundação em nome do pai de Marina, dedicada à formação ética no setor automotivo e ao apoio de famílias que haviam perdido entes queridos em acidentes causados por negligência mecânica, como havia acontecido com seu próprio pai. Marina ficou emocionada com a ideia. Juntos, estabeleceram a Fundação João Silva, em homenagem ao pai de Marina, com um investimento inicial de 5 milhões de reais. A fundação ofereceria bolsas de estudo para jovens de comunidades carentes que quisessem se tornar mecânicos, mas com um currículo focado não apenas em habilidades técnicas, mas em ética profissional, responsabilidade social e excelência no atendimento ao cliente. Também forneceria apoio psicológico e financeiro a famílias impactadas por acidentes automotivos causados por manutenção inadequada. A resposta foi avassaladora. Em menos de um mês, receberam mais de 200 inscrições de jovens querendo participar do programa de bolsas. As histórias eram comoventes, jovens de favelas do Rio, de comunidades ribeirinhas da Amazônia, de bairros pobres de São Paulo, todos sonhando com uma chance de construir um futuro melhor. Marina insistiu em ler pessoalmente cada inscrição. Rafael tentou dissuadi-la, preocupado com sua energia declinante, mas ela foi firme. Queria conhecer essas histórias, queria ver o impacto que estavam tendo. Havia Carlos, um garoto de 17 anos de Heliópolis que cuidava de 3 irmãos mais novos, depois que a mãe havia partido de câncer e o pai os havia abandonado. Havia Beatriz,
uma jovem trans de 20 anos do interior do Ceará que sonhava em se tornar mecânica, mas enfrentava discriminação constante. Havia Júnior, um menino de 16 anos, de uma comunidade no Complexo do Alemão, que havia visto seu melhor amigo ser baleado e queria uma maneira de sair daquela realidade. Marina selecionou pessoalmente os primeiros 20 bolsistas. Insistiu em conhecer cada um deles, em ouvir suas histórias, em dizer-lhes que acreditava neles. A cerimônia de entrega das bolsas foi realizada na oficina da Zona Norte, transformada para a ocasião com banners e cadeiras. Marina estava visivelmente frágil naquele dia, a dor evidente em cada movimento, mas se recusou a sentar durante as apresentações. Quando foi sua vez de falar, Marina subiu ao pequeno palco improvisado com a ajuda de Rafael. Olhou para aqueles 20 jovens rostos cheios de esperança e sentiu seu coração apertar. Disse-lhes que estavam recebendo não apenas uma bolsa de estudos, mas uma responsabilidade. A responsabilidade de serem diferentes, de serem melhores, de serem a mudança que o mundo precisava. Contou-lhe sobre seu pai, sobre como ele havia construído um negócio baseado em honestidade, quando todos ao redor cortavam caminhos. Contou-lhe sobre Rafael, sobre como um único ato de integridade havia mudado o curso de um império. Depois desafiou-os. Disse que o mundo iria tentar corrompê-los, oferecer atalhos, dinheiro fácil, maneiras de inflar faturas e enganar clientes. Disse que haveria dias em que fazer a coisa certa pareceria impossível, dias em que a honestidade pareceria estupidez. Mas implorou-lhes que resistissem, que se lembrassem daquele momento, daquela promessa. Porque cada vez que consertassem um carro honestamente, estariam potencialmente salvando uma vida. Cada vez que tratassem um cliente com respeito, estariam restaurando a fé na humanidade. Cada vez que escolhessem a integridade sobre o lucro fácil, estariam honrando não apenas a memória de seu pai, mas a esperança de um mundo melhor. Quando terminou, não havia olho seco na sala. Os jovens bolsistas estavam chorando. Os funcionários da oficina estavam chorando. Até os advogados de terno estavam discretamente enxugando lágrimas. Rafael ajudou Marina a descer do palco. Ela estava tremendo de exaustão, mas seu rosto brilhava com uma luz que ele não havia visto antes. Paz, talvez, ou realização, a sensação de que havia feito algo que transcendia seu próprio tempo limitado na Terra. Naquela noite, Marina foi hospitalizada. A dor havia se tornado insuportável. Os médicos queriam mantê-la internada, começar um tratamento paliativo mais agressivo, mas Marina se recusou. Disse que queria passar seu tempo restante não em um hospital, mas vivendo. Rafael levou-a para casa, para o apartamento luxuoso no bairro Moinhos de Vento, que sempre havia parecido mais um museu que um lar. Mas pela primeira vez em anos, aquele espaço parecia vivo. Rafael tinha trazido flores, havia comprado comida caseira de um restaurante que Marina adorava, havia colocado música suave tocando. Durante as semanas seguintes, estabeleceram uma rotina. Rafael chegava todas as manhãs, trazia café fresco e pão francês ainda quente da padaria. Sentavam-se na varanda com vista para a cidade e conversavam sobre tudo. Sobre o negócio, claro, mas também sobre a vida, sobre arrependimentos, sobre sonhos não realizados. Marina contou a Rafael sobre um amor que havia deixado escapar 20 anos antes. Um professor de literatura que havia lhe pedido em casamento, mas ela havia recusado porque estava muito focada em construir a empresa. Perguntou-se em voz alta se havia feito a escolha certa. Rafael foi honesto. Disse que não havia resposta certa ou errada, apenas escolhas e consequências. Marina havia escolhido construir algo significativo, criar empregos, impactar vidas. Talvez não tivesse tido a família tradicional que aquele professor poderia ter lhe dado, mas tinha uma família de outra forma, centenas de funcionários cujas vidas ela havia tocado, milhares de clientes que haviam se beneficiado de sua visão. E agora tinha ele, tinha a Fundação João Silva, tinha um legado que continuaria muito depois dela. Marina sorriu através das lágrimas, disse que Rafael tinha razão, que não havia arrependimentos que mudassem o passado,
apenas escolhas que moldassem o futuro. E ela estava grata por ter feito as escolhas que a trouxeram até ali, até aquele momento, até aquela amizade improvável que havia se tornado a coisa mais preciosa em sua vida. Mas nem tudo estava perfeito no mundo que Marina e Rafael estavam construindo. Havia resistência, especialmente dos diretores mais antigos, que viam as mudanças de Rafael como ameaças. Havia Pedro Henrique Almeida, o diretor financeiro que trabalhava para Marina havia 15 anos. Pedro era brilhante com números, mas via o negócio puramente através de planilhas e margens de lucro. Pedro confrontou Rafael em uma reunião da diretoria. Questionou as bonificações por honestidade, chamando-as de desperdício de recursos. Criticou a Fundação João Silva, dizendo que 5 milhões poderiam ter sido melhor investidos em expansão. Sugeriu que Rafael era idealista demais, que o mundo real dos negócios exigia pragmatismo, não filosofia. Rafael ouviu calmamente, depois respondeu com uma pergunta. Perguntou a Pedro quanto ele achava que valia a reputação da empresa. Quanto custaria reconstruir a confiança dos clientes se a perdessem? Quanto valeria a lealdade de funcionários que realmente se importavam com seu trabalho? Pedro não tinha resposta. Rafael continuou. Explicou que sim, as mudanças tinham custos a curto prazo, mas os retornos a longo prazo eram imensuráveis. A taxa de retenção de clientes havia aumentado 23% desde que implementaram as novas políticas. A rotatividade de funcionários havia caído pela metade. As avaliações online haviam subido de 3,5 estrelas para 4 estrelas e 8. Mais importante, estavam construindo algo sustentável, algo que não dependeria de cortar caminhos ou explorar vulnerabilidades dos clientes. Pedro ainda parecia cético, mas outros membros da diretoria começaram a concordar com Rafael. Viram os números, viram o impacto, viram que talvez, apenas talvez, era possível fazer o bem e ainda assim ser lucrativo. Marina, que havia assistido à reunião através de videochamada de seu apartamento, sentiu orgulho inchar em seu peito. Rafael estava se tornando o líder que ela sempre havia esperado que ele fosse. Era uma quinta-feira chuvosa de inverno, quando tudo mudou. Marina havia passado a manhã revisando contratos no apartamento, sentindo-se surpreendentemente bem apesar da progressão da enfermidade. Rafael estava em São Paulo visitando a oficina da Marginal, então ela estava sozinha quando a campainha tocou. Abriu a porta e encontrou uma mulher desconhecida, talvez na casa dos 40 anos, vestindo um terno elegante, mas discreto. A mulher se apresentou como doutora Helena Cardoso, oncologista do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Marina ficou confusa. Não tinha médicos em São Paulo. Todo o seu tratamento, ou a falta dele, era feito em Porto Alegre. A doutora Helena pediu para entrar. Disse que tinha informações urgentes que Marina precisava ouvir. Havia algo, em sua expressão, uma mistura de excitação e apreensão, que fez Marina deixá-la entrar. Sentaram-se na sala de estar, a chuva tamborilando nas janelas, criando uma atmosfera quase surreal. A doutora Helena começou explicando que era especialista em um tipo raro de câncer pancreático, o mesmo tipo que Marina havia sido diagnosticada. Disse que havia estado seguindo o caso de Marina através de um colega em Porto Alegre, não por curiosidade mórbida, mas porque estava conduzindo um estudo clínico revolucionário. Havia desenvolvido um novo protocolo de tratamento, uma combinação de imunoterapia e terapia genética direcionada que estava mostrando resultados extraordinários em casos avançados como o de Marina. Marina sentiu seu coração acelerar. Perguntou por que ninguém havia mencionado isso antes. A doutora Helena explicou que o estudo era muito recente, havia sido aprovado para testes clínicos apenas 3 meses atrás. Mais importante, era extremamente seletivo. Apenas pacientes com um marcador genético muito específico podiam participar. A doutora Helena havia revisado os exames de Marina e descoberto que ela tinha esse marcador. De fato, Marina era uma candidata quase perfeita para o tratamento. Marina não sabia o que sentir. Esperança? Terror? Raiva por não ter sabido antes? Perguntou sobre as taxas de sucesso. A doutora Helena foi honesta. O estudo ainda estava em fase 2, havia apenas 30 pacientes participando.
Dos primeiros 15 que haviam completado o protocolo completo, 12 haviam entrado em remissão completa. 3 não haviam respondido. As chances eram boas, mas não garantidas. Também havia efeitos colaterais significativos, incluindo fadiga extrema, náusea severa e um risco pequeno mas real de complicações graves. Marina ficou em silêncio por um longo tempo, processando. Apenas 3 meses atrás teria rejeitado imediatamente. Havia feito as pazes com sua situação, havia encontrado significado em seus últimos meses, havia colocado suas coisas em ordem. Mas agora, com Rafael assumindo a empresa, com a Fundação João Silva começando a florescer, com tanto ainda por fazer, será que tinha o direito de recusar uma chance, por menor que fosse? Perguntou quanto tempo tinha para decidir. A doutora Helena disse que idealmente deveriam começar dentro de 2 semanas. Quanto mais cedo, melhores as chances. Marina agradeceu à doutora, pediu seus contatos, prometeu pensar sobre isso. Depois que a doutora Helena foi embora, Marina sentou-se na varanda observando a chuva cair sobre Porto Alegre. Sua mente estava em turbilhão. Havia feito as pazes com sua situação, havia encontrado propósito em preparar Rafael, havia experimentado uma clareza e significado que nunca havia sentido antes. E agora isso, uma chance, uma possibilidade de mais tempo. Mas a que custo? Teria que passar por meses de tratamento debilitante, sem garantias. Teria que colocar sua vida em pausa novamente, voltar a ser paciente em vez de mentora, de amiga, de líder. Quando Rafael voltou de São Paulo naquela noite, encontrou Marina ainda na varanda, envolta em um cobertor, olhando para a cidade. Sentou-se ao lado dela, não disse nada, apenas esperou. Finalmente Marina contou sobre a visita da doutora Helena, sobre o estudo clínico, sobre a decisão que precisava tomar. Rafael ouviu em silêncio, seu rosto impossível de ler. Quando Marina terminou, virou-se para ele e perguntou o que ele achava que deveria fazer. Rafael foi para a cozinha, voltou com 2 xícaras de chá quente. Sentou-se novamente, pensou por um longo momento antes de responder. Disse que não podia tomar essa decisão por ela, que era algo muito pessoal, muito importante. Mas podia compartilhar o que estava sentindo. Disse que egoisticamente a parte dele que havia encontrado uma amiga, uma mentora, alguém que importava profundamente, queria que ela tentasse, queria mais tempo com ela. Mas a parte dele que realmente a conhecia, que entendia sua jornada dos últimos meses, respeitaria qualquer decisão que tomasse. Depois acrescentou algo que Marina não esperava. Disse que havia estado com medo todos esses meses. Medo de assumir a empresa sozinho, medo de decepcionar Marina, medo de não estar à altura do legado que ela estava confiando a ele. Mas nos últimos meses, trabalhando lado a lado com ela, havia aprendido algo crucial. Havia aprendido que liderança não era sobre ter todas as respostas. Era sobre fazer as perguntas certas. Não era sobre ser perfeito, era sobre ser íntegro. Não era sobre controlar tudo. Era sobre confiar nas pessoas certas. Rafael disse que se sentia pronto agora. Não porque sabia tudo, mas porque havia internalizado os valores que Marina e seu pai antes dela haviam defendido. Disse que se Marina decidisse fazer o tratamento, ele estaria ali para apoiá-la em cada passo. E se decidisse não fazer, estaria ali também, honrando cada momento que lhes restasse. Marina chorou, não de tristeza, mas de gratidão. Gratidão por ter encontrado Rafael, por ter tido esses meses extraordinários, por ter experimentado uma conexão humana tão profunda nos momentos finais de sua vida. Ou talvez não fossem os momentos finais. Talvez houvesse mais tempo. Talvez houvesse uma chance. Passou os próximos dias pesquisando, conversando com seus médicos em Porto Alegre, lendo tudo o que podia sobre o estudo clínico. Os dados eram promissores, mas não conclusivos. Era uma aposta, um salto de fé. Finalmente tomou uma decisão. Iria fazer o tratamento, não porque tinha medo da morte. Havia feito as pazes com isso, mas porque havia mais que queria fazer. Queria ver a Fundação João Silva crescer. Queria ver os primeiros bolsistas se formarem. Queria estar lá quando Rafael abrisse a 30ª oficina. Queria viver, não apenas existir.
mas tinha uma condição. Faria o tratamento em São Paulo, mas continuaria trabalhando com Rafael tanto quanto sua condição permitisse. Não se tornaria uma paciente passiva esperando em um hospital. Viveria cada dia que lhe fosse dado com propósito e significado. A doutora Helena concordou, desde que Marina seguisse o protocolo rigorosamente e descansasse quando necessário. O tratamento começou 2 semanas depois. Era brutal. As primeiras sessões de imunoterapia deixaram Marina tão fraca que mal conseguia sair da cama. A náusea era constante, debilitante. Havia dias em que se arrependia da decisão, dias em que queria desistir. Mas Rafael estava sempre lá. Nos dias bons, trabalhavam juntos via videochamada, revisando relatórios, discutindo estratégias, planejando o futuro. Nos dias ruins, Rafael simplesmente sentava ao lado de sua cama, no apartamento que havia alugado em São Paulo para ficar perto dela, lendo em voz alta, contando histórias da oficina, lembrando-a de por que estava lutando. Juliana veio de Rio de Janeiro, trazendo flores e chocolates que Marina não conseguia comer, mas apreciava o gesto. Os bolsistas da Fundação João Silva enviaram cartas, mensagens em vídeo, desenhos, cada um expressando gratidão e enviando energia positiva. Mas foi uma visita inesperada que mais tocou Marina. Era um sábado, 3 meses após o início do tratamento. Marina estava tendo um dia relativamente bom, sentada na varanda do apartamento em São Paulo, quando a campainha tocou. Rafael atendeu e voltou com uma senhora idosa que Marina reconheceu imediatamente. Era a mulher do Corsa de 20 anos, aquela cujo carro Rafael havia consertado com tanta gentileza meses atrás na oficina de Porto Alegre, o momento que havia convencido Marina de que Rafael era especial. A senhora, que se apresentou como Dona Teresa, explicou que havia lido sobre Marina na Revista de Negócios, sobre seu tratamento, sobre sua história com Rafael. Havia viajado de Porto Alegre até São Paulo, 6 horas de ônibus, apenas para agradecer pessoalmente. Disse que aquele dia na oficina, quando Rafael tratou seu velho Corsa com respeito, quando não a fez sentir como um incômodo, havia restaurado sua fé na humanidade. Disse que se Marina havia criado um ambiente onde pessoas como Rafael podiam florescer, então ela era responsável por muito mais bondade no mundo do que jamais saberia. Dona Teresa tirou algo de sua bolsa. Era uma manta feita à mão, tecida com fios coloridos, em padrões tradicionais gaúchos. Disse que havia passado 2 meses fazendo, que era seu modo de retribuir a gentileza que havia recebido. Marina pegou a manta com mãos trêmulas, sentindo o peso do amor e cuidado tecido em cada ponto. Não conseguiu falar, apenas abraçou Dona Teresa, 2 mulheres separadas por idade e circunstâncias, unidas por um momento de humanidade compartilhada. Depois que Dona Teresa foi embora, Marina envolveu-se na manta e algo dentro dela mudou. Percebeu que não estava lutando apenas por mais tempo para si mesma. Estava lutando por todos aqueles que havia tocado, todos aqueles que a história dela e Rafael havia inspirado. Todos aqueles que precisavam acreditar que bondade e integridade ainda importavam neste mundo. Os meses seguintes foram uma montanha-russa de altos e baixos. Havia semanas em que Marina se sentia quase normal, participando de reuniões, visitando oficinas, trabalhando na expansão da fundação. Havia semanas em que mal conseguia sair da cama, quando a dor e a náusea eram tão intensas que questionava se valeria a pena. Mas lentamente, gradualmente, algo notável começou a acontecer. Os marcadores tumorais em seus exames de sangue começaram a cair. As imagens mostravam que os tumores estavam encolhendo. A doutora Helena era cautelosamente otimista, enfatizando que ainda era cedo, que não havia garantias, mas os sinais eram encorajadores. Marina permitiu-se sentir algo que não havia sentido em meses. Esperança real, tangível, a possibilidade não apenas de mais tempo, mas de um futuro. 2 anos depois daquele dia chuvoso de inverno, quando a doutora Helena apareceu em sua porta, Marina Silva estava no palco do centro de eventos do Hotel Sheraton, em Porto Alegre. Estava lá, não como paciente, não como empresária à beira da morte, mas como uma sobrevivente, uma mulher que havia olhado para o abismo e havia voltado,
A ocasião era a cerimônia de formatura da primeira turma de bolsistas da Fundação João Silva, aqueles 20 jovens que haviam recebido suas bolsas 2 anos antes. Marina olhou para as cadeiras onde os formandos estavam sentados com seus uniformes novos, seus diplomas técnicos recém-conquistados, seus rostos brilhando com orgulho e esperança. Viu Carlos, o garoto de Heliópolis que agora gerenciava uma das oficinas em São Paulo, sustentando seus irmãos mais novos com dignidade. Viu Beatriz, a jovem trans do Ceará, que havia se tornado uma das mecânicas mais procuradas do Rio de Janeiro, conhecida não apenas por sua habilidade técnica, mas por sua empatia com clientes que se sentiam marginalizados. Viu Júnior, que havia aberto sua própria pequena oficina no Complexo do Alemão, oferecendo serviços de qualidade a preços acessíveis para sua comunidade. Rafael estava ao lado de Marina no palco. Nos últimos 2 anos ele havia transformado a Silva Auto de maneiras que ela nunca havia imaginado. Havia aberto 6 novas oficinas, todas operando sob os mesmos princípios de integridade e excelência. Havia estabelecido parcerias com fabricantes de automóveis para programas de treinamento. Mais importante, havia criado uma cultura empresarial que atraía os melhores talentos não pelo salário mais alto, embora pagasse bem, mas pela oportunidade de fazer parte de algo significativo. A empresa havia sido destaque em revistas de negócios nacionais como exemplo de como ética e lucratividade podiam coexistir. A receita havia crescido 40%, não através de práticas duvidosas, mas através de reputação, boca a boca, clientes leais que traziam amigos e família porque confiavam. Marina sentiu um inchaço de orgulho enquanto observava Rafael falar aos formandos. Ele havia crescido tanto, não apenas como líder empresarial, mas como pessoa. Havia se aberto emocionalmente, permitindo-se conectar com outros de maneiras que nunca havia feito, antes da partida de seu pai. Quando foi a vez de Marina falar, caminhou até o pódio sem ajuda, algo que não teria sido possível 2 anos atrás. Os exames mais recentes haviam mostrado que ela estava em remissão completa. A doutora Helena era cautelosa, enfatizando que o câncer pancreático poderia retornar, que ela precisaria de monitoramento constante pelo resto da vida. Mas, por enquanto, Marina estava livre da enfermidade. Livre para viver, livre para planejar um futuro que havia pensado não ter. Marina olhou para a audiência, não apenas os formandos, mas centenas de outras pessoas que haviam vindo celebrar. Funcionários de todas as 28 oficinas, clientes leais, representantes de organizações beneficentes, jornalistas, até Pedro Henrique Almeida, o diretor financeiro cético que havia se tornado um dos maiores defensores das novas políticas depois de ver os resultados financeiros. Começou sua fala não com estatísticas ou conquistas empresariais, mas com uma história. Contou sobre uma manhã nebulosa de inverno, 2 anos atrás, quando entrou em uma oficina disfarçada, desesperada para encontrar alguém digno de seu legado. Contou sobre um jovem mecânico que tratou uma senhora idosa com um carro velho com a mesma dignidade que trataria um cliente, rico com um veículo de luxo. Contou sobre um teste cruel e a resposta que mudou tudo, uma resposta que não foi sobre raiva ou medo, mas sobre integridade e propósito. Contou sobre como aquele encontro havia transformado não apenas uma empresa, mas 2 vidas, provando que às vezes as conexões mais importantes vêm nos momentos mais inesperados. Depois, Marina olhou diretamente para os formandos. Disse-lhes que estavam prestes a entrar em um mundo que muitas vezes recompensa atalhos, que celebra lucro sobre princípios, que coloca resultado acima de relacionamentos. Disse que haveria tentações, pressões para comprometer seus valores, momentos em que fazer a coisa certa pareceria custoso demais. Mas implorou-lhes que se lembrassem desta noite, desta comunidade, desta promessa. Disse que cada um deles tinha o poder de ser como Rafael, de transformar um momento comum em algo extraordinário através de como escolhiam tratar as pessoas. Cada interação com um cliente era uma oportunidade de restaurar fé na humanidade ou corroê-la um pouco mais. Cada decisão sobre honestidade ou engano
moldava não apenas suas próprias vidas, mas o tipo de mundo que estavam criando. Depois Marina fez algo inesperado. Convidou Rafael para se juntar a ela no pódio e anunciou algo que nem ele sabia. Estava doando sua participação de 30% na Silva Alto, não para organizações beneficentes como havia planejado originalmente, mas estabelecendo um fundo perpétuo. Os dividendos dessa participação financiariam para sempre a Fundação João Silva, garantindo que gerações futuras de jovens teriam as mesmas oportunidades que aqueles 20 bolsistas haviam recebido. Mais ainda, estava criando um programa onde os formandos que se destacassem poderiam, eventualmente, se tornar sócios minoritários em novas oficinas, não apenas funcionários, mas proprietários, construindo riqueza e oportunidade em suas próprias comunidades. A audiência explodiu em aplausos. Rafael estava visivelmente emocionado, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Abraçou Marina no palco, não se importando com as centenas de pessoas assistindo, não se importando com as câmeras capturando o momento. Era um abraço de gratidão, de amor, de duas almas que haviam se encontrado quando mais precisavam uma da outra. Após a cerimônia, houve uma recepção no salão adjacente. Marina circulou entre os convidados, conversando, rindo, saboreando cada momento. Sentiu-se mais viva do que havia se sentido em anos, talvez mais viva do que jamais havia se sentido. Não era apenas a remissão do câncer, embora isso fosse extraordinário. Era o propósito, a conexão, o significado que havia encontrado. Dona Teresa estava lá usando a mesma roupa simples, mas limpa, que usava naquele dia na oficina. Trouxe sua neta, uma menina de 12 anos, que sonhava em se tornar engenheira mecânica. Marina passou meia hora conversando com a menina, encorajando seus sonhos, prometendo que quando chegasse a hora, haveria uma bolsa esperando por ela na Fundação João Silva. Juliana havia viajado do Rio com notícias emocionantes. A oficina de Copacabana havia se tornado a mais rentável da rede, não através de práticas questionáveis, mas através de excelência pura. Mais ainda, 3 mecânicos da oficina haviam acabado de abrir seus próprios negócios, usando empréstimos sem juros da Silva Alto, parte de um novo programa para incentivar empreendedorismo ético. Até Mário Tavares apareceu, surpreendendo a todos. O homem que Marina havia demitido 2 anos atrás estava visivelmente mudado. Aproximou-se dela hesitantemente, sem saber se seria bem-vindo. Marina poderia tê-lo rejeitado, poderia ter guardado rancor, mas ela havia aprendido muito nos últimos 2 anos sobre perdão e segundas chances. Convidou-o para conversarem em particular. Mário explicou que a demissão havia sido um despertar brutal. Havia perdido tudo, sua reputação, suas economias em batalhas legais, quase sua família. Mas no processo havia feito algo que nunca havia feito antes. Havia olhado honestamente para si mesmo e para as escolhas que havia feito. Havia procurado terapia, havia feito reparações onde podia, havia começado um pequeno negócio de consultoria honesta para oficinas, ensinando práticas éticas ironicamente. Não esperava perdão, disse, não merecia, mas queria que Marina soubesse que a maneira como ela o havia confrontado, com honestidade direta, mas sem crueldade desnecessária, havia plantado uma semente de mudança. Havia salvado não apenas a empresa, mas talvez sua alma. Marina ouviu em silêncio, depois estendeu a mão. Disse que todos mereciam uma segunda chance, que ela própria havia recebido uma quando os médicos lhe deram meses de vida, e agora estava ali, anos depois, em remissão completa. Sugeriu que talvez Mário pudesse trabalhar com a Fundação João Silva, desenvolvendo currículos de ética profissional. Mário aceitou com gratidão, sua voz quebrando com emoção. Enquanto a noite progredia, Marina encontrou-se sozinha por um momento na varanda do hotel, olhando para Porto Alegre, iluminada à noite. O Guaíba refletia as luzes da cidade como um espelho quebrado, belo em sua imperfeição. Rafael juntou-se a ela, trazendo 2 taças de champanhe. Brindaram em silêncio. 2 amigos improváveis que haviam se tornado família. 2 sobreviventes de tempestades diferentes
que haviam encontrado paz na presença um do outro. Rafael quebrou o silêncio. Disse que havia algo que queria perguntar a Marina havia meses, mas nunca havia encontrado o momento certo. Agora, nesta noite de celebração, parecia apropriado. Perguntou se Marina alguma vez se arrependia de não ter tido filhos, de não ter uma família tradicional. Marina pensou por um longo momento antes de responder. Disse que antes daquela manhã na oficina, teria dito sim, que esse era seu maior arrependimento. Mas agora entendia que família não era apenas sobre sangue ou biologia. Família era sobre escolha, sobre quem você escolhia amar, quem escolhia estar ao seu lado, quem escolhia carregar seu legado adiante. Rafael era sua família. Juliana era sua família. Os 20 bolsistas eram sua família. Os centenas de funcionários que escolhiam todos os dias honrar os valores que ela e seu pai haviam estabelecido eram sua família. E talvez, de certa forma, ela havia tido filhos, não no sentido biológico, mas no sentido de ideias, valores. Uma visão de como o negócio poderia ser conduzido que continuaria a se multiplicar e crescer, muito depois dela. Rafael sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Disse que Marina havia lhe dado algo precioso, não apenas uma empresa ou oportunidade, mas um propósito, uma razão para acreditar que ser bom não era ingenuidade, mas coragem. Havia lhe ensinado que o verdadeiro sucesso não era medido em quantos zeros você tinha em sua conta bancária, mas em quantas vidas você tocava positivamente. E que o maior legado que alguém podia deixar não era riqueza material, mas um mundo ligeiramente melhor do que como o encontrou. 3 anos se passaram desde aquela cerimônia de formatura. Marina continuava em remissão, desafiando as estatísticas, vivendo cada dia com a intensidade de alguém que conheceu a proximidade da morte e escolheu abraçar a vida completamente. A Silva Auto havia crescido para 35 oficinas. A Fundação João Silva havia concedido bolsas a mais de 200 jovens de comunidades carentes em todo o Brasil. Desses, 120 já haviam se formado e estavam trabalhando, a maioria na própria Silva Auto, outros em suas próprias empresas, todos carregando adiante os valores de integridade e excelência. Rafael havia se casado com Juliana em uma cerimônia simples, mas emocionante na oficina, original da Zona Norte, o lugar onde tudo havia começado. Marina foi a madrinha, claro. O primeiro filho do casal, um menino robusto com os olhos escuros do pai e o sorriso da mãe, recebeu o nome de João, em homenagem ao avô de Marina. Rafael trouxe o bebê para visitar Marina frequentemente, e ela se maravilhava com a perfeição de seus dedos minúsculos, a confiança absoluta em seus olhos quando olhava para ela. Um dia, segurando o pequeno João em seus braços, Marina percebeu que havia recebido algo que pensava ter perdido para sempre. Não apenas mais tempo, mas propósito, conexão, amor em suas muitas formas. Havia começado sua jornada de transformação desesperada, assustada, sozinha, procurando alguém para carregar seu legado, porque não havia ninguém em sua vida que importasse o suficiente. Havia terminado rodeada de família, não da forma tradicional, mas de algo mais bonito, uma família escolhida, construída através de valores compartilhados e respeito mútuo. A Silva Auto publicou suas memórias em um livro intitulado simplesmente 2 Destinos, uma Jornada. Tornou-se um best-seller inesperado, não apenas no mundo dos negócios, mas além. Pessoas de todas as esferas da vida foram tocadas pela história de uma empresária rica que aprendeu que verdadeira riqueza não pode ser depositada em um banco, e um mecânico humilde que provou que integridade não tem preço. O livro foi adotado em escolas de negócios em todo o país, não como manual técnico, mas como lembrete de que no final o que importa não é o quanto você acumula, mas o quanto você dá. Marina estava em seu escritório com vista para o Guaíba em uma tarde ensolarada de primavera quando recebeu uma carta especial. Era da Associação Brasileira de Empreendedorismo Ético, uma organização que nem sabia que existia. Estavam concedendo a ela e a Rafael seu prêmio anual de liderança transformacional, reconhecendo não apenas o sucesso comercial da Silva Auto, mas o impacto social da Fundação João Silva
e o modelo que haviam criado para negócios éticos. A cerimônia de premiação seria em Brasília. Marina e Rafael viajaram juntos como haviam feito tantas vezes nos últimos anos. No avião conversaram sobre tudo e nada, confortáveis no silêncio um do outro quando as palavras não eram necessárias. Rafael mencionou casualmente que estava pensando em expandir para o Nordeste, talvez abrir oficinas em Recife e Salvador. Marina sorriu. Seu protegido havia se tornado mestre, não apenas replicando o que ela havia construído, mas levando-o além, para lugares e possibilidades que ela nunca havia imaginado. Na cerimônia, quando subiram ao palco para aceitar o prêmio, Marina olhou para a audiência e viu rostos de toda parte do Brasil, empreendedores, educadores, ativistas sociais, todos unidos pela crença de que negócios podiam ser uma força para o bem. Sentiu uma onda de emoção tão forte que teve que pausar antes de falar. Quando finalmente encontrou sua voz, não falou de estratégias de negócios ou margens de lucro. Falou sobre um momento de inverno, 5 anos atrás, quando pensou que sua vida estava terminando e descobriu que estava apenas começando. Falou sobre como o maior presente que já recebeu não foi a remissão do câncer, embora fosse grata por isso, mas a oportunidade de conhecer Rafael, de transformar sua empresa, de criar algo que importaria depois que ela se fosse. Falou sobre como cada pessoa naquela sala tinha o poder de fazer o mesmo, de escolher integridade sobre conveniência, pessoas sobre lucros, legado sobre ganhos de curto prazo. E falou sobre como o verdadeiro sucesso não é evitar o fracasso ou a morte, mas viver de tal forma que, quando chegar o fim, inevitavelmente, você possa olhar para trás sem arrependimentos, sabendo que fez diferença, que tocou vidas, que deixou o mundo um pouco melhor do que encontrou. Quando terminou, houve um momento de silêncio absoluto. Depois, como uma onda, a audiência se levantou em ovação. Não era apenas aplauso, era reconhecimento, conexão, a sensação compartilhada de que todos ali eram parte de algo maior, um movimento, talvez, para recuperar a alma dos negócios, para lembrar que por trás de cada transação havia seres humanos, cada um com histórias, esperanças, dignidade que merecia ser honrada. Mais tarde, naquela noite, Marina estava sozinha em seu quarto de hotel, olhando as luzes de Brasília através da janela. Pensou sobre a jornada que havia feito, desde aquela manhã nebulosa quando entrou na oficina disfarçada até este momento, celebrada não por sua riqueza, mas por sua humanidade. Pensou sobre seu pai, sobre como ele ficaria orgulhoso não dos milhões que ela havia acumulado, mas das vidas que havia tocado. Pensou sobre Rafael, sobre como um encontro casual havia se transformado na amizade mais significativa de sua vida. E pensou sobre o futuro, não com medo ou ansiedade, mas com curiosidade tranquila. Não sabia quanto tempo tinha, ninguém sabe realmente. O câncer poderia voltar ou poderia ter décadas pela frente, mas agora compreendia que quantidade de tempo não era o que importava. Era qualidade, era significado, era viver cada dia com intenção e propósito. Havia aprendido finalmente a maior lição de todas, que a vida não é medida em respirações que tomamos, mas nos momentos que tiram nossa respiração, nas conexões que fazemos, no amor que compartilhamos, no bem que fazemos. E por essa medida Marina Silva havia vivido mais nos últimos 5 anos do que em todos os anos anteriores combinados. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Rafael tenha tocado seus corações da mesma forma que tocou o nosso ao criá-la. Se você ficou emocionado com essa jornada de transformação, redenção e esperança, não deixe de se inscrever em nosso canal para acompanhar mais histórias inspiradoras como esta. Deixe seu like neste vídeo e nos comentários conte-nos qual momento mais mexeu com você. Foi o teste de Marina, a resposta digna de Rafael, a reviravolta da remissão, ou talvez o nascimento do pequeno João? Queremos ouvir de você. Compartilhe esta história com alguém que precisa acreditar que a bondade ainda importa, que a integridade ainda vale a pena, que nunca é tarde demais para mudar ou encontrar seu propósito.
Todos os dias, trazemos narrativas únicas que exploram a complexidade e a beleza da vida humana. Não perca nossos próximos conteúdos. Ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que publicarmos uma nova história. E lembre-se, como Marina e Rafael descobriram, o verdadeiro sucesso não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade de ouvintes. Até a próxima história.